Voltamos, Igor. Deixa eu pensar. Professor. Um minutinho aí para o pessoal retornar para a sala para a gente poder continuar, tá? Bom, então vamos continuar aí conforme o pessoal for chegando. Vão pegando aí a explicação. Então, meus queridos, o que eu falei para vocês? Que o calor específico, ele é a quantidade de calor necessária por unidade de massa para variar a temperatura de uma substância em 1 grau Celsius. Nós já havíamos estudado a capacidade térmica, que era a quantidade de calor para variar a temperatura do corpo, tá? O calor específico corresponde à capacidade térmica por unidade de massa, ou seja, a quantidade de calor para variar a temperatura por unidade de massa. Então, capacidade térmica é quantidade de calor para variar a temperatura. Quando você pega quantidade de calor para variar a temperatura por unidade de massa, você pega o calor específico. Então, se você substitui aqui a capacidade térmica e isola, você vai chegar na equação de calor específico, que é a equação fundamental da calorimetria. ΔQ é igual a mc ΔT, ou seja, quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Se você quer calcular o calor específico, você vai inverter. Calor específico vai ser ΔQ sobre m ΔT, certo? Pega a massa e a variação de temperatura que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Mas a equação fundamental da calorimetria é para calcular a quantidade de calor para variar a temperatura, em função do calor específico. ΔQ é igual a mc ΔT. Essa é a fórmula do calor específico. Aí o pessoal de cursinho, para vocês memorizarem, que macete. Que macete seria que macete. A fórmula de calor específico, quantidade de calor em função do calor específico, equação fundamental da calorimetria. Então, que macete é um macete, tá? Para vocês decorarem, gravar a fórmula, tá? Mas nada adianta você saber a fórmula, mc ΔT, se não souber o que significa cada grandeza e qual a unidade de cada uma. Então, quantidade de calor é aqui, M é a massa, C é o calor específico e ΔT é a variação de temperatura. O que a gente observa? Quando você calcula o ΔQ e esse ΔQ é positivo, significa que o corpo recebe calor, que ele ganhou calor. Se você calcula o ΔQ e esse valor dá negativo, significa que ele está perdendo calor, cedendo calor. Então, ΔQ, quando você calcular, pode ser positivo ou negativo. Se for positivo, a variação da temperatura é positiva, significa que ele está recebendo calor, a temperatura está subindo. Se for negativo, a variação da temperatura é negativa, significa que ele está perdendo calor e a temperatura está diminuindo. Certo? Ficou claro isso aí? Nenhuma dúvida, né? Então, relembrando, capacidade térmica vai ser ΔQ sobre ΔT, e
se você relacionar com o calor específico, capacidade térmica é massa vezes calor específico. É só jogar a massa aqui, ó. Quando você joga a massa e multiplica, você vai cortar as massas, você vai ter que M vezes C é igual à capacidade térmica. E aí você tem uma outra relação para a capacidade térmica, massa vezes o calor específico. Então, tem um macetezinho também para essas duas equações. Capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico, comi muita coxinha. E capacidade térmica ΔQ sobre ΔT, comi quibe à tarde. Tá? Então, são os macetezinhos que o pessoal passa para decorar a fórmula. Que macete? Equação fundamental da calorimetria. Capacidade térmica, comi quibe à tarde, comi com muita coxinha. C é igual a MC, né? E C é igual a ΔQ sobre T. Ok? Bom, o que é importante salientar aí para vocês diferenciarem? É que a capacidade térmica ela é diferente do calor específico, porque a capacidade térmica ela é uma característica do corpo, da amostra, e não da substância. Então, foi o que eu falei para vocês. Um copo de leite e uma jarra de leite. Os dois têm o mesmo calor específico. Por quê? Porque o calor específico é da substância, é do leite, tá? Porém, a jarra de leite tem uma capacidade térmica maior do que o copo de leite. Por quê? Na jarra de leite, você vai conseguir fornecer muito mais calor para variar a temperatura do que no copo de leite. Ou seja, tem o copo de leite e a jarra de leite. Quero elevar a temperatura para 50 graus dos dois. O copo de leite ele vai receber uma quantidade de calor menor do que a jarra de leite para atingir os 50 graus. Isso quer dizer que a capacidade de absorver calor da jarra de leite, a capacidade térmica, vai ser maior para atingir 50 graus do que o copo de leite. Porém, o calor específico é do leite. Tanto o copo quanto a jarra têm a mesma substância. Então, o calor específico do copo e da jarra de leite são iguais, apesar da capacidade térmica serem diferentes. Então, capacidade térmica é uma característica do corpo, enquanto que o calor específico é uma característica da substância, certo? As unidades, já falei para vocês, quantidade de calor em caloria, massa em gramas, temperatura em graus Celsius, calor específico, calorias por grama, grau centígrado. A unidade padrão no SI, mas que é pouco utilizada, então a unidade usual é essa, que a gente mais utiliza. Essa é a unidade padrão, mas a gente utiliza pouco. Joule, então mudei de caloria para joule, aumentei a relação, já que uma caloria vale 4,2 joules. Aumento a grama para quilograma, mudo de Celsius para Kelvin e a unidade vai ser joule por quilograma por Kelvin, tá? Porém, isso aqui é só para vocês saberem, mas dificilmente você vai usar isso aqui. Se for usar, ele vai passar no enunciado da questão para você utilizar. E aí fica a critério de quem elabora a questão. Tá ok? Antes de passar os exemplos, para finalizar, a gente precisa entender o que é potência, tá? Então, a potência, ela está relacionada com a capacidade que a fonte tem de fornecer calor. Então, é a grandeza que expressa a quantidade de energia calorífica que uma determinada fonte fornece por unidade de tempo, ou seja, a rapidez com a qual certa quantidade de energia é transformada. Então, lá no primeiro ano, quando a gente falou de trabalho, a gente falou de potência, lembra? Potência é a rapidez com que se realiza um trabalho. No nosso caso aqui, potência vai ser a rapidez com que a fonte fornece calor para o corpo. Então, como é que você vai substituir? Trabalho é igual a energia. Então, no lugar de trabalho, a gente vai colocar energia.
certo? Então, nós vamos colocar potência igual a trabalho sobre tempo, potência igual a energia. Natan entrou na sala aí? Conseguiu? Natan? Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se Natan conseguiu entrar aqui. Natan, tá me ouvindo? Então, aqui para mim tá constando que ele tá na sala. Vamos lá. Parece que caiu, ele saiu da sala aqui. A internet dele não deve estar legal, não. Bom, voltando. Então, potência é trabalho sobre tempo. E no nosso caso, trabalho vai ser substituído por energia. Que energia é essa? Calor. Quantidade de calor. É a quantidade de energia. Então, a potência de uma fonte corresponde à quantidade de calor que ela pode fornecer por unidade de tempo. Quanto mais calor ela fornecer por unidade de tempo, maior vai ser a potência daquela fonte. Então, por exemplo, eu tenho um fogão. Você já viram aqueles fogãozinhos de acampamento, aquele que usa o botijãozinho de gás pequeno? Aquele de duas bocas, que usa em trailer, em barraca de camping. Aquele fogãozinho, ele trabalha com uma chama pequena. Você pega um fogão industrial, ele tem uma boca maior com uma chama grande. Usa aqueles tanques, aqueles cilindros de gás. Então, isso quer dizer o quê? Quando eu ligar a chama do fogão de camping, a chama do fogão industrial, no fogão industrial, ele vai fornecer uma quantidade de calor muito maior, por causa da potência e da característica da boca, né, do fogão, para o recipiente, do que o fogãozinho de barraca de camping. Então, a potência desse fogão é diferente do fogão da barraca de camping, tá? Então, a potência, por que a potência é diferente? Porque ele fornece mais calor por unidade de tempo. Então, em 1 minuto, vou dar um exemplo aqui numérico, só para vocês entenderem. Se em 1 minuto o fogãozinho de barraca de campo consegue fornecer 500 calorias de calor, no mesmo minuto o fogão industrial consegue fornecer 5.000 calorias de calor. Então, ele é mais potente do que o fogão da barraquinha de camping, já que a potência está relacionada com a quantidade de calor, quantidade de energia que ele consegue fornecer por unidade de tempo. Então, potência é isso. Você vai calcular como? Você vai pegar a potência, dividir quantidade de calor por tempo. A quantidade de calor tem que estar em calorias, a quantidade de tempo tem que estar em minutos. Potência vai ser dada normalmente em calorias por minuto. Essas são as unidades que nós utilizamos. Porém, no SI, a unidade padrão vai ser joule segundo, e joule por segundo a potência que é em watts, que foi o que nós estudamos no primeiro ano. Trabalho em joule, tempo em segundos, a gente calculava a potência da máquina em watts ou watts. Aqui no caso, como a gente está falando de calor específico, vamos falar de calor latente, de capacidade térmica, a gente utiliza em calorias por minuto, e a potência vai ser dada em calorias por minuto também. Tá ok? É o que a gente mais vai utilizar. Mas o padrão é isso aqui no SI. Beleza? Todo mundo entendeu o que é calor específico e potência, gente? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tranquilo. Abra o microfone e me dê um retorno, senão Tá tranquilo. eu fico sem saber se vocês estão me ouvindo. Todo mundo está me ouvindo? Sim. Pronto, pessoal, beleza? Natan conseguiu entrar na sala? Consegui, professor. Meu celular desligou bem na hora que eu entrei. Por isso eu não respondi.
Não estou ouvindo vocês. Está com algum problema aqui no meu áudio. Eu vi que Natan respondeu, mas não ouvi. Professor? Vocês estão conseguindo me ouvir? Manda aí no chat para mim. Sim. Eu não estou ouvindo vocês. Ah, então beleza, tá? Só eu que não estou ouvindo vocês, tá? Mas vocês estão me ouvindo, então dá para a gente seguir aqui. Deve estar com algum problema aqui no som. Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos ver se agora melhor. Eu tirei o fone aqui, botei novamente para ver se eu consigo ouvir vocês. Alguém fala alguma coisa aí, por favor? Oi, professor. Ah, beleza. Melhorou aqui, deve ter sido o negócio aqui do fone que eu tirei sem querer aqui, desencaixou. Bom, então agora tá beleza. Bom, Natan entrou na sala, tá tranquilo? Vamos continuar. Assim, professor. Fala, Natan, beleza. Então vamos lá. Então, meus queridos, nós falamos de capacidade térmica, calor específico e potência. Calor específico é o mesmo calor sensível. Vocês têm que saber como calcular a capacidade térmica, como calcular o calor específico, em função da potência também, e aí eu vou passar exemplos para vocês sobre isso, e vocês precisam saber a diferença entre elas e a relação entre elas, que foi tudo que a gente falou até agora. Então, a gente vai passar exemplos aqui. Nesses exemplos que eu separei para hoje, acho que não tem a parte de potência, eu vou botar depois outros exemplos com potência, para vocês poderem ver como é que calcula, tá? Esse primeiro aqui, quando eu falei de capacidade térmica, eu já usei esse exemplo aqui. Então, a gente está falando de calor específico, e aí a gente vai começar desse segundo exemplo aqui, que se trata de calor específico, que é o assunto que a gente está trabalhando. Depois a gente vai passar uma listinha de exercício com os dois, calor específico, calor latente não, calor específico e capacidade térmica, desculpa, calor latente só depois que eu explicar, para a gente fixando esse assunto. Bom, segundo exemplo, o gráfico indica o comportamento térmico de 30 gramas de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida, tá? Então, envolve aqui, a situação toda envolve calor latente também, porque está mudando de fase, tá? Determine o calor específico da substância. Bom, aí o que vai acontecer? Quem é calor específico? Eu disse para vocês que ΔQ é igual a MC ΔT, certo? Calor específico é o Czinho, minúsculo. Então, se eu inverter a fórmula, a equação fundamental de calorimetria, o que macete, eu tenho que C é igual a ΔQ sobre M vezes ΔT. A massa e a variação de temperatura, que estava multiplicando o calor específico, passa para o outro lado, dividindo. Então, o calor específico vai ser ΔQ dividido pela massa vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Bom, qual é o trecho do gráfico que você observa variação de temperatura? De 0 até 300 calorias. Por quê? Porque o gráfico é de temperatura por quantidade de calor, certo? Então, de 0 até 300, o gráfico está indicando que a temperatura está subindo de 0 para 50 graus Celsius, 50 graus centígrados. De 300 a 1000, a temperatura permanece estável, não muda. Isso quer dizer o quê? Que nesse trecho aqui, a substância está passando de sólido para líquido. Ela está derretendo. Ela pega a quantidade de calor e usa apenas para afastar as moléculas. Suas moléculas não se agitam e, por isso, a sua temperatura não sobe. Então, o gráfico aqui, pelo gráfico, você não precisa se preocupar com isso agora, que eu vou explicar depois, mas pelo gráfico já dá para a gente perceber que de 0 até 300 calorias é calor específico. De 300 a 1000 calorias
é calor latente. Por quê? Aqui tem variação de temperatura, aqui eu continuo fornecendo calor, mas a temperatura não sobe. Então, as moléculas só podem estar utilizando a energia para afastar. Se ela está na fase sólida, ela vai passar afastando as moléculas para a fase líquida. Mas isso tudo a gente vai falar detalhadamente quando eu explicar calor latente. Então, se eu quero calcular o calor específico, eu tenho que pegar o trecho onde ocorre variação de temperatura, porque o calor específico é responsável pela variação de temperatura. Onde eu tenho variação de temperatura de 0 até 300 o quê? Calorias. Então, a quantidade de calor fornecida para variar a temperatura foi de 300 calorias, dividida pela massa, que é de quanto? 30 gramas, já está em gramas, então não preciso transformar calorias em gramas. E a temperatura tem graus centígrados, 50 graus centígrados. Estava em 0, passou para 50, variou 50 graus. Então, o calor específico vai ser 300 dividido por 1.500. 300 dividido por 1.500 dá um calor específico de 0,2 calorias por grau centígrado. É o calor específico dessa substância, certo? Então, calculei o calor específico em função dos dados que nós temos no gráfico. O que você tem que prestar atenção é que você não pode pegar a quantidade de calor total. Se você bota aqui 1.000 calorias, divide por 1.500, você vai achar um outro valor. E você não pode pegar esse trecho, porque calor específico é onde está ocorrendo variação de temperatura. Aqui nós não temos variação de temperatura, significa que não é calor específico. É outra forma de calor, nesse caso aí, calor latente. Beleza? Dúvidas? Todo mundo entendeu? Tá de boa? Posso seguir aí? Então vamos lá. Terceiro exemplo. Uma substância sólida é aquecida continuamente. O gráfico a seguir mostra a variação de temperatura ordenada. Está na ordenada, conta o tempo que está na abscissa. Aí você tem temperatura e tempo, tá? Temperatura e tempo no gráfico. Bom, o pessoal está perguntando aqui se depois eu vou explicar o gráfico. Esses exemplos já tá para justamente dar uma explicação no gráfico, mas se vocês quiserem, depois a gente pode pegar. Eu vou passar mais exemplos de potência e aí eu separo mais exemplos de gráfico para vocês, tá? Para a gente aprofundar mais nos gráficos. Agora, como eu estou falando aqui, ó, o gráfico ele só fornece para a gente os dados. A diferença do gráfico para as questões comuns é que os dados que você vai utilizar normalmente estão no gráfico. Então, o mais importante é você verificar o que o gráfico representa para poder extrair os dados desse gráfico. Mas aí eu coloco mais exemplos de gráficos para a gente poder detalhar nos próximos exemplos que eu explicar para vocês, tá bom? Para ficar mais claro aí como é que se usa os gráficos, porque o gráfico realmente é um pouquinho mais complicado de se entender, de se analisar. Bom, então nós temos temperatura e tempo, temperatura versus tempo, os intervalos de tempo durante os quais a substância apresenta calores específicos são respectivamente. Então a substância ela só tem calor específico onde ocorre variação de temperatura. Onde nós não temos variação de temperatura, ela provavelmente está mudando de fase, é calor latente. Então, aqui nós temos, ó, de 0 a 10, a temperatura está passando de 0 até 50, 60 graus, mais ou menos, de variação de temperatura. Então, de 0 a 60. Então, de 0 a 10, nós temos variação de temperatura. De 10 a 20, a temperatura permanece estável, ó, permanece nesse valor aqui, que eu estou arredondando aproximadamente para 60 graus. De 20 a 25 graus, a temperatura subiu de 60 para 150. Então, eu volto a ter calor específico. Quando atingiu 150, a temperatura estabilizou de novo.
significa que as moléculas estão afastando, está mudando de fase de novo. Ou seja, sólido varia a temperatura, entra em fusão, varia a temperatura, entra em ebulição. Mas isso eu vou detalhar depois, não precisa se preocupar com isso. O que eu quero que vocês entendam é que só tem calor específico onde tem variação de temperatura. Aonde está ocorrendo variação de temperatura? De 0 a 10 minutos e de 20 a 25 minutos. Concordam com isso? Porque de 10 a 20 não tem variação de temperatura e acima de 25 também não tem variação de temperatura. Então, quais os intervalos de tempo durante os quais a substância apresenta calores específicos? De 0 a 10 minutos e de 20 a 25 minutos, que é onde nós temos variação de temperatura. Portanto, a correta é a letra C, de 0 a 10 e 20 a 25. Ok? Dúvidas? Tá claro isso aí? Mas eu vou depois trabalhar com mais exemplos de gráfico para vocês. Certo? Aqui nós temos outro gráfico, ó. Já vamos utilizando para tirar as dúvidas também. O gráfico representa a temperatura de uma amostra de 100 gramas de água em função da quantidade de calor absorvida por ele. Considere a temperatura inicial de 1 grau Celsius e a temperatura final de 2 graus Celsius. Tá? Então, aqui, ó, a temperatura não indicou no gráfico, mas ele botou no enunciado. Está passando de 1 para 2 graus Celsius. Podemos afirmar que o calor sensível dessa amostra em calorias por grau centígrado é quanto? Então, vamos calcular o calor específico, que é o mesmo calor sensível. O calor específico é ΔQ sobre M ΔT. Qual a quantidade de calor que a amostra está absorvendo? Então, onde está tendo calor específico? Onde tem variação de temperatura, ó, de 0 até 600 calorias. De 600 a 1.200, a temperatura permanece estável, ó, permanece constante. Então, aqui você não tem calor específico, aqui está mudando de fase. Ah, mas aqui, professor, tem o calor específico também. Tem. Depois que transformou, a temperatura está variando. Só que eu não vou usar esse trecho aqui porque eu não tenho o valor dessa quantidade de calor. Então, começa com 1.200, acima de 1.200, mas vai até quanto? Não especificou no gráfico. Então, vou pegar o trecho que eu tenho os dados. Então, de 0 a 600, são 600 calorias recebidas, tá? Por 100 gramas de água, e está variando a temperatura de 1 para 2 graus. Então, a variação de temperatura é de 1 grau Celsius. Então, como é que eu vou calcular o calor específico? ΔQ é igual a M sobre ΔT. O calor específico vai ser ΔQ, que é 600 calorias, sobre a massa, que é 100 gramas, vezes a variação de temperatura, que foi de 1 grau centígrado. Então, dividindo, você tem que o calor específico é de 6 calorias por grau centígrado. Resposta correta, letra D. Ah, professor, você não falou que não tem nenhuma substância que apresenta calor específico maior do que a água, G1. Verdade. Não tem nenhuma substância natural, tá? Então, esse valor pode ser hipotético, porém, ele está falando aqui de uma amostra. Então, isso pode ser uma amostra de qualquer outra mistura, uma composição de vários elementos. Hipoteticamente, isso pode dar um valor maior do que 1 caloria por grama, que é o da água, tá bom? Então, a água, ela tem um valor de elemento, um elemento que nós conhecemos na natureza que tem o maior valor de calor específico é a água. Os demais são menores, ok? Por que que eu não vou usar 1.200? Vamos lá. Porque eu estou pedindo para calcular o calor específico, o calor sensível. E o calor específico, o calor sensível, é o calor responsável pela variação de temperatura da substância. Então, você observa aqui ó, que o gráfico é de temperatura por quantidade de calor. Só está tendo variação de temperatura de 0 até 600 calorias, que ele está passando aqui, ó, dessa temperatura que ele mandou considerar 1 para essa aqui que ele mandou considerar 2.
Então, está variando temperatura somente nesse trecho aqui. De 600 a 1.200, a temperatura permanece estável. Ó. É uma reta que mantém esse valor que está pontilhado aqui, que no caso vale 2 graus Celsius. Então, de 600 a 1.200, a temperatura permanece em 2 graus Celsius. Logo, se eu quero calcular o calor específico ou sensível, que é responsável pela variação de temperatura, eu tenho que usar nesse trecho aqui, ó, de 0 a 600, que é onde está ocorrendo variação de temperatura. Por isso que eu não pego 1.200 calorias, eu só pego 600 calorias. Tá ok? Beleza, meu povo? Beleza, professor. Teórica, tá? Sem gráfico aí, outros exemplos. Quantas calorias serão necessárias para elevar a temperatura de 2 kg de água de 0 até 18 graus? Então, vamos lá. Eu quero saber qual a quantidade de calor, que ele perguntou quantas calorias. Aí eu vou usar o quê? A equação fundamental da calorimetria. ΔQ é igual a MC ΔT. Que macete. ΔQ, quantidade de calor, é igual a massa vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Qual é a massa que nós temos? Nós temos 2 quilos de água. 2 quilos são 2.000 gramas. Então, eu vou usar 2.000 gramas vezes o calor específico da água, que ele não deu, porém, o calor específico da água, você tem que saber, que é 1 caloria por grama grau centígrado, então basta botar 1, vezes a variação de temperatura, que foi de 0 para 18, 18 graus Celsius. 2.000 vezes 1, 2.000 vezes 18, 36.000 calorias. Portanto, a resposta correta é letra E. Se eu fornecer 36.000 calorias para 2 kg de água, eu tenho a temperatura dessa água subindo de 0 para 18 graus Celsius. Beleza? Por isso a resposta é a letra E. Eu poderia pegar e pedir essa questão aqui, por exemplo, ó. Quantas calorias serão necessárias para elevar a temperatura de 2 litros de água de 0 até 18 graus? 2 litros seria a mesma coisa, porque a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, você tem 1.000 quilogramas por metro cúbico, quer dizer que cada quilo de água corresponde a 1 litro, ou vice-versa. Então, se eu tenho 2 litros, eu tenho 2 quilos, são 2.000 gramas do mesmo jeito. A resposta continua sendo letra E, 36.000 calorias. Ok? Sexto exemplo. Uma massa de 600 gramas de água encontra-se a 10 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a essa massa para que ela se transforme totalmente em água a 40 graus Celsius. Então, você vai ter que calcular a quantidade de calor, ΔQ novamente, que deve ser fornecido a 600 gramas de água. ΔQ é igual a MC ΔT, que macete. ΔQ é igual a massa, já está em gramas, 600 gramas, vezes a substância água, o calor específico você sabe que é 1, vezes a variação de temperatura, que foi de 40, 10 para 40, 30 graus centígrados, 40 menos 10, 30 graus. Então, 600 vezes 1 vezes 30, 18.000 calorias é a quantidade de calor que eu devo fornecer para 600 gramas de água se transformar em água a 40 graus, se ela já estivesse a 10 graus Celsius. Ok? Estão entendendo aí? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, professor. Beleza. Sétima. Em um laboratório de física, uma amostra de 20 gramas de cobre recebeu 186 calorias de calor de uma determinada fonte térmica. Sabendo que o calor específico do cobre é de 0,093 calorias por grama grau centígrado, determine a variação de temperatura sofrida pela amostra. Então, agora eu quero calcular a variação de temperatura. Eu pego a equação fundamental, que macete, ΔQ é igual a MC ΔT, e vou inverter, isolando agora, ao invés do calor específico, eu vou isolar a temperatura.
Então, ΔT vai ser igual a ΔQ dividido pela massa vezes o calor específico. MC que está multiplicando, desce, passa dividindo. Então, ΔT vai ser ΔQ sobre MC. ΔT vai ser qual a quantidade de calor que o cobre recebeu? 186 calorias. 186. Dividido pela massa, que foi 20 gramas da amostra, já está em gramas, 20, vezes o calor específico da substância, que ele passou no enunciado, 0,093. Então, se eu multiplicar 20 vezes 0,093, eu vou achar 1,86. ΔT vai ser 186 dividido por 1,86, que nos dá uma variação de 100 graus centígrados de temperatura. Portanto, a resposta correta é a letra B, tá? Variação de 100 graus. Eu poderia passar que a amostra de 20 gramas de cobre estava a uma temperatura de 50 graus e recebeu 186 calorias e manteve não se continuar pronunciado aqui. E pedir para vocês calcularem a temperatura final da amostra. E aí você vai fazer esse cálculo, variação de temperatura, e somar com a temperatura inicial. Se fosse nesse caso do exemplo que eu falei, se ele tivesse 50 graus, você ia somar, a resposta seria 150, a temperatura final da amostra de cobre. Tá certo? Então é só ficar atento para o que ele passa. Se ele pede a variação, se ele pede a temperatura final, ele tem que dar a temperatura inicial. Portanto, nesse caso aqui, a resposta correta, letra B. Aí outro exemplo, e da forma que eu falei para vocês lá, naquela questão que tinha 2 kg de água, ele pode passar em litros. Então, uma massa de 3 litros de água está a 10 graus. Determine a quantidade de calor necessária para elevar em 30 graus Celsius, para elevar para 30 graus a massa dessa quantidade de água. Então, 3 litros de água. Tá? Você quer elevar em 30 graus, qual vai ser a quantidade de calor fornecida? Então, novamente, ΔQ é igual a MC ΔT. ΔT é a quantidade de massa, 3 litros são 3 quilos de água. 3 quilos, 3.000 gramas. Então, 3 vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura, que vai ser de 30 menos 20, 10, 30 menos 10, desculpe, 20 graus. Então, nós temos aqui 60.000 calorias, corresponde à quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 3 litros de água de 10 para 30 graus. Certo? Cadê aqui? Agora deu. São só esses que eu separei, acho que foram, não tem mais não. Então, são só esses exemplos que eu tinha separado para vocês, tá? Na próxima aula, amanhã, vocês vão fazer a avaliação, certo? E na semana que vem, aí eu vou passar mais exemplos, trabalhar com mais exemplos de gráfico e incluir os exemplos de potência, para só depois a gente começar a falar de calor latente, tá bom? Então vamos tirar todas as dúvidas que a gente possa ter aqui dessa parte inicial de calorimetria, para depois a gente entrar no cálculo de calor latente. Beleza? Meus queridos, nosso tempo está acabando. Obrigado pela participação de vocês. Espero que tenha ficado claro aí. Um bom dia, bom restante de aula. Se preparem para amanhã, façam ali a avaliação com calma, que eu tenho certeza que o resultado vai ser satisfatório, tá bom? Um abraço. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Pode falar, Matheus. Valeu. Beleza? Tchau, professor. Tchau, tchau. Valeu, professor. Fica com Tchau, Deus. professor. Galera, qualquer coisa, pode mandar mensagem lá no WhatsApp, tá? Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Beleza, tchau. Bom dia. Tchau.